Acabei de tirar meu sapato de salto e jogar a bolsa no sofá quando a campainha tocou feito louca. 19 horas de uma sexta-feira. Eu sou Helena Cardoso. E naquela manhã, eu tinha relido o e-mail da promoção pela 10ª vez. Gerente comercial regional. R$ 16.000 por mês. Finalmente um pouco de paz na minha vida. Mas aí a campainha explodiu de novo. Insistente. Irritante. Olhei pelo olho mágico e meu estômago embrulhou. Meu irmão Rodrigo socando a porta como se fosse dono do lugar. Minha mãe Célia do lado dele, com aquela cara de mártir que ela adora fazer. Meu pai Nestor olhando para o chão, mãos nos bolsos da calça jeans velha. Rodrigo rosnou do outro lado da porta. Vivendo bem sozinha aqui, né? Passa a grana. Eu conhecia esse roteiro de cor. Ainda tinha a cópia da medida protetiva guardada, só por precaução. Em silêncio, peguei o envelope amarelo da minha bolsa e abri a porta só uma fresta, com a corrente ainda presa. Os olhos deles grudaram no carimbo do fórum que aparecia por dentro. Silêncio absoluto. Se a sua família já apareceu na sua porta exigindo seu salário, em vez de te parabenizar pela conquista, deixa aquele like e se inscreve no canal. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Eles ainda estavam ali no corredor, luz do sensor acendendo e apagando. Rodrigo empurrou para frente, ombro quase batendo no batente. 20.000, Helena. Agora. 10.000 são para as minhas dívidas de apostas online. Esses caras não esperam. Os outros 10.000 são para a entrada do motorhome que o pai tá de olho na concessionária lá da Marginal Tietê. Nestor se arrastou atrás dele, mãos enfiadas no bolso. É o sonho da nossa aposentadoria, ele murmurou, olhos fixos no capacho de boas-vindas. 8 metros, com expansão lateral, tudo completo. A gente podia finalmente conhecer a Chapada Diamantina. Célia se espremeu entre eles, voz melada como xarope. Depois de tudo que a gente sacrificou criando você, noites sem dormir, aulas de balé, aparelho nos dentes, você nos deve isso, filha. As palavras acertaram como velhos hematomas. 4 anos atrás, logo depois que me formei na faculdade, Rodrigo tinha arrombado o cofre na garagem da nossa antiga casa na Vila Mariana. R$ 5.000 sumidos. Dinheiro que eu tinha juntado de estágios durante o verão. Célia tinha dado de ombros na manhã seguinte. Ele só pegou emprestado para gasolina, menina. Coisa de homem. Eu não respondi. Meu polegar pairou sobre a tela do celular. Chamada de emergência já discada, dedo pronto. A medida protetiva ainda tá valendo. Eu disse. Voz plana. Mais um passo e eu aperto o botão. Rodrigo bufou. Bafo fedendo a energético barato. Papel não me assusta. Você acha que a polícia se importa com briga de família? Os olhos de Célia se estreitaram atrás do sorriso. Ela levantou o celular dela, flash estourando pela fresta da corrente. Sorri, Helena. As primas precisam ver como você trata seus pais. Clique, clique. Ela digitou mais rápido do que eu jamais tinha visto, polegares voando. Em segundos, meu celular vibrou no bolso. Notificação do grupo da família. Eu nem precisei olhar. A prévia já mostrava a foto. Eu na porta, rosto meio na sombra, legenda já publicada. Helena se recusa a ajudar a mãe e o pai. Sem coração. Nestor finalmente levantou os olhos, rosto vermelho. A gente não vai sair daqui de mãos vazias. Rodrigo chutou o rodapé, tinta lascando. O tempo tá passando, mana. Esses sites de aposta cobram juros todo dia. Eu segurei o telefone mais alto, tela verde brilhando, pronta para discar. Vão embora ou expliquem para a Polícia Civil por que vocês estão violando uma ordem judicial. Célia guardou o celular, sorriso sumido. Você vai se arrepender disso. Ela virou, salto batendo no corredor compartilhado. Nestor a seguiu feito sombra. Rodrigo ficou por último, dedos brancos agarrados no corrimão. Isso não acabou. A luz do sensor apagou. Escuridão engoliu eles. Seu Almir da unidade 3 enfiou a cabeça para fora, cabelo grisalho bagunçado. Tá tudo bem aí, Helena? Pareceu um comício. Eu forcei um aceno. Só coisa de família. Obrigada por se preocupar.
Ele sumiu pra dentro. Eu travei a porta, corrente chacoalhando no lugar. Encostada na porta, escutei os passos dele sumindo em direção ao estacionamento. 3 pares, ritmo irregular. O pisão pesado do Rodrigo. O taque-taque afiado da Célia. O arrastar relutante do Nestor. Minha pulsação desacelerou, mas o nó no estômago apertou. 4 anos desde o cofre, desde que saí de casa e jurei manter distância. Eles tinham descoberto o aumento de salário pelo meu LinkedIn, perfil público. Erro idiota. 20 mil não era troco. Era exatamente a reserva que eu tinha construído para dar entrada nesse apartamento. Minha primeira casa de verdade. Não aluguel, não paredes divididas com o caos deles. Deixei o telefone na mesinha da entrada, tela ainda aberta no 911. O grupo da família não parava de pingar. Primas com quem eu não falava há anos empilhando comentários com emoji de coração partido embaixo do post da Célia. Tia Lourdes. Que tristeza. Primo Cauã. Ingrata demais. Eu mutei. O silêncio pesou mais que os gritos. A voz do Rodrigo ecoou na minha cabeça. Esses caras não esperam. Ele sempre apostou, começando com bolão de futebol no colegial, escalando para sites internacionais quando fez 25. Célia alimentava cada desculpa. Nestor só queria o motorhome para fugir das discussões, das contas atrasadas, da vida que eles deixaram escorregar. Caminhei até a cozinha, enchi um copo de água, mãos firmes agora. O apartamento silencioso me envolveu. Piso frio de porcelanato sob os pés descalços, cheiro suave da vela de lavanda que eu tinha acendido de manhã. Meu espaço, minhas regras. Mas a foto estava lá fora. A exigência era pública, e Rodrigo nunca blefava quando tinha dinheiro na linha. Deixei o copo na pia sem beber. Amanhã, o escritório ia ver o estrago. Tatiana já seguia metade da família nas redes sociais. Fernando odiava distrações. Formulários do RH esperavam na minha caixa de entrada feito bombas prontas para explodir. Eles achavam que 20 mil iam resolver a bagunça deles. Estavam errados, mas não tinham terminado. Segunda de manhã, meu celular vibrou com mensagem do vô Jorge. A mensagem brilhou na tela. Sua mãe mandou uma foto. Diz que você não quer dar dinheiro. Explica isso, menina. Jorge sempre foi minha âncora. Pai do meu pai, 78 anos. Mãos marcadas de décadas consertando motor na antiga oficina Ford da Avenida Faria Lima. Ele me deixava passar as ferramentas embaixo dos carros levantados. Me ensinou torque antes de álgebra. Quando Célia me deixava de castigo por responder torto, ele me levava escondido no Bob's. Eu disquei. Vô Jorge. Helena. A voz dele rouca de anos de poeira de oficina. Vô. Ela tá distorcendo tudo. Pausa. Som de sino de vento tilintando na varanda dele. Vou ficar fora disso. Clique. Deixei o telefone virado para baixo. O grupo da família detonou. Notificações empilhando feito tijolos. O post da Célia estava no topo da pilha. Minha silhueta na porta, corrente brilhando. Legenda. Filha abandona pais enfrentando despejo. Mandem orações. Reações inundaram. Prima Malu enfiou emoji chorando. Tio Raimundo. Sangue é mais grosso que bônus. Rodrigo soltou a próxima. Um vídeo no Reels pingou no meu feed. Eu caminhando pro Corsa na garagem de madrugada, mochila balançando. A narração dele pingava veneno. A mana rica fatura milhões enquanto o humano dorme no chão. Classe mesmo. Visualizações passaram de 300. Estranhos empilharam comentários. Executiva mimada. Karma vem aí. Abri meu notebook na bancada da cozinha, caneca fumegando sem ser tocada. Slack acendeu. Tatiana. E-mail estranho acabou de chegar na minha caixa. Encaminhando agora. Assunto. Emergência. Helena Cardoso nega ajuda a pai hospitalizado. Remetente. Sequência aleatória de números. Corpo. Pai desmaiou em casa. Irmã Helena, diretora chique nova, se recusa a ajudar. Compartilhem. Anexo. Foto granulada de pulseira de hospital claramente tirada de banco de imagens. Tatiana tinha dado reply all na lista de marketing antes de perceber que era fake. Tracei a origem da invasão.
Meu LinkedIn ainda público. Bio, ostentando a promoção. Rodrigo tinha tirado print da página da equipe da empresa, copiado todos os endereços de e-mail. Clássico. Convite do Fernando caiu às 13h12. Sem pauta. O Reels cruzou 2.000 visualizações. Uma colega antiga dos tempos de estágio mandou mensagem. Esse vídeo é real? Me liga. Ignorei. Célia dobrou a aposta no chat. Emoji de mãos rezando. Depois, um link de vaquinha online com título: Salve a casa da família Cardoso. Meta: R$60 mil. Jorge mandou de novo. Seu pai diz que o banco tá ligando. Nada mais. Hora do almoço, os comentários do Reels viraram brutais. Contas anônimas. Bruxa corporativa. Espero que seu bônus engasgue ela. Tatiana ligou. Botei o e-mail em quarentena, mas o negócio viralizou internamente. A assistente do Fernando sinalizou pro RH revisar. Falei pra ela chamar a Suzana do jurídico. Desliguei. Abri o chat uma última vez. Célia tinha fixado o post dela com uma enquete. Helena deveria apoiar os pais? 82%. Sim. Toquei em bloquear chat. Silêncio desabou, mas o dano se espalhou. O Reels rodava em loop, e a neutralidade do Jorge cortou mais fundo. 2 dias depois, um envelope grosso no capacho. Cutuquei com o pé. Manila, sem remetente, carimbo de São Paulo. Dentro, intimação judicial de Nestor e Célia Cardoso. Reivindicação de R$60 mil por suporte familiar contínuo, mais juros. Anexados 3 recibos falsificados, pagamentos de mensalidade da Universidade Cruzeiro do Sul. Meu nome digitado em Comic Sans, datas combinando com semestres que eu tinha bancado com bolsa e trampo de garçonete meio período. Fotografei cada página embaixo da luz da cozinha. Mandei o arquivo zipado para Suzana. Assunto: entraram com processo. A resposta dela pingou de volta. Era esperado. Fase de descoberta começa agora. Não responda diretamente. O sono veio raso. Às 6h12 da manhã, notificação da campainha eletrônica apitou. Conferi o aplicativo. Varanda vazia. Destravei a porta. Tinta spray vermelha escorrendo pelo painel da frente. Pague ou morra em letras tortas maiúsculas. A tela de proteção pendurada rasgada, malha enrolando feito fita. Um post-it grudado na maçaneta. Você vai se arrepender em vietnamita mal feito. Floreio mesquinho da Célia do círculo de fofoca do salão de unha dela. Dei passo para trás. Pulso firme mais alto. Tirei mais fotos, subi para a pasta na nuvem chamada Provas. Às 8h, seu Haroldo, o síndico do prédio que tinha me mostrado o apartamento 18 meses atrás, bateu na porta, prancheta careca na mão. Ele olhou o estrago. Helena. Isso viola o código do condomínio. Artigo 14b. 30 dias para consertar, ou a Assembleia vota não renovação. Ele passou o aviso de infração carimbado em vermelho. Eu acenei. Entendido. Boletim de ocorrência já registrado. Segurança já chamou. Ele olhou a pichação. Polícia Militar a caminho para colher digital. Suzana ligou enquanto eu fazia café. Eles estão pressionando você a fazer acordo extrajudicial. Tática de intimidação número 1. Clássico antes da mediação. Enchi uma caneca, vapor embaçando meus óculos. Os recibos são ridículos. Meus históricos escolares reais mostram 0 contribuição dos pais. Perfeito. Vamos contestar com extratos bancários. Pausa. Move qualquer coisa sensível para fora de casa. Cofre de banco hoje. Dirigi para o Banco do Brasil depois do trabalho. O cofre cheirava a metal polido. Caixa 217. Meu nome gravado na placa de bronze. Deslizei para dentro o extrato original de mensalidade, cartas de bolsa de estudos, o velho boletim de ocorrência do arrombamento do cofre da Delegacia de Polícia da Vila Mariana. Tranquei. Chave no meu chaveiro. De volta em casa, esfreguei tinta com removedor industrial da loja de construção. Vermelho sangrou para rosa, depois listras cinzas. A tela da porta precisava substituição completa. Encomendei online, entrega amanhã. Mensagem do grupo do condomínio vibrou. Atualização de vandalismo,
Câmeras pegaram figura encapuzada às 5h47 da manhã, sem placa. Vizinhos ofereceram tinta, ferramentas, marmitas. Aceitei a tinta, recusei o resto. Suzana encaminhou a lista de revelação dos autores. Panfleto do motorhome do Nestor circulado em vermelho. Entradas do diário de sofrimento emocional da Célia. Rodrigo listado como testemunha apesar da medida protetiva. Imprimi, marquei, anotei. Os 60 mil batiam com a meta da vaquinha online. Coincidência apagada. Investigador da polícia passou no crepúsculo, colheu depoimento, passou pó na nota grudenta. Impressão borrada, mas vamos processar o que temos. Noite caiu. Instalei um refletor Ring ativado por movimento. Testei. Feixe branco duro varreu o gramado. Última mensagem da Suzana. Audiência marcada 3 semanas. Mantenha a calma. Travei a fechadura nova, corrente extra apertada. O apartamento cheirava a tinta fresca e solvente. Meu espaço sob cerco, mas ainda meu. Uma semana depois, Suzana ligou durante intervalo do almoço. Petição de emergência, ela disse, voz cortada no viva voz. Célia entrou com pedido de determinação de incapacidade. Alega que você é mentalmente inapta. Exige avaliação psiquiátrica. Juiz concedeu ex parte. Amanhã, 8 da manhã, consultório da doutora Leila no centro. Empurrei a salada para o lado. Fundamentos? Declaração juramentada jura gastos extravagantes, isolamento, paranoia. Tentativa clássica de controle. Manhã seguinte entrei na clínica estéril doce. Paredes bege, quadros abstratos. Doutora Leila, 50 e poucos, óculos de aro de arame, cumprimentou com um aperto de mão firme. 5 horas, Helena. Testes padronizados, entrevista, observação. Seção 1. Manchas de tinta. O que você vê? Morcego, depois borboleta. Sem hesitação. Seção 2. Teste de memória, sequência de dígitos, listas de palavras. Acertei todas. Seção 3. Inventário de personalidade. 200 perguntas verdadeiro ou falso. Eu frequentemente sinto que outros controlam meus pensamentos. Falso. Intervalo para almoço. Sanduíche da máquina. Doutora Leila observou de longe. Seção 4. Entrevista clínica, relacionamentos familiares, rompidos. Histórico de exploração financeira. Relatei fatos, sem lágrimas. Seção 5. Simulação de estresse, crise hipotética. Priorizei, deleguei, mantive calma. Doutora Leila fechou o caderno. Relatório em 3 dias. Saí exausta, mas intacta. De volta ao apartamento, reguei a grama nova, ensaiando cenários. 3 dias depois, e-mail da Suzana. Resultados da avaliação anexados. Conclusão. Nenhuma evidência de comprometimento cognitivo, transtorno de humor ou incapacidade. Senhora Cardoso demonstra alta função executiva. Alívio inundou. Curto. Aquela noite, número desconhecido mandou mensagem. Vi o processo no Fórum Online de São Paulo. Mãe mentiu sobre mensalidade também. J. Juliana, minha irmã mais velha sumida aos 18 depois que Célia falsificou a assinatura dela num financiamento de carro. Endereço de Curitiba, 10 anos em silêncio. Respondi. Provas? Arquivos inundaram. 7 fotos. Recibos de cassino, Copacabana Palace, datas sobrepondo meu 3º ano. Totais. R$18.000. Uma selfie. Célia na roleta, fichas empilhadas, sorriso largo. Juliana adicionou. Ela te disse que pagou o Cruzeiro do Sul. Achei isso no backup de e-mail antigo dela. Encaminhei tudo para Suzana. Testemunha ouro. Vou agendar depoimento remoto. Juliana é crível. Parente de sangue. Sem interesse próprio. Suzana protocolou moção para admitir as evidências da Juliana. Requisitou audiência acelerada. Juiz marcou data. 5ª semana que vem. Fiquei olhando a foto da roleta. Mão manicurada da Célia no vermelho. Mesmo semestre que trabalhei turno duplo no bar universitário. Juliana mandou de novo. Saí por causa das mentiras dela. Desculpa ter demorado. Sem desculpa necessária. Munição entregue.
Suzana preparou logística do Zoom. Juliana em Curitiba, juramentada remotamente. Relatório da doutora Leila anexado como prova A. A alegação de incapacidade desmoronou no papel. Tribunal ia enterrar aquilo. Quinta semana seguinte, pequeno fórum de São Paulo. A sala cheirava a cera de limão e papel velho. Lâmpadas fluorescentes zumbiam no teto. 12 lugares para espectador vazios, exceto por Suzana e eu no banco da defesa. Célia ocupava a mesa dos autores num cardigã cinza ardósia, pérolas apertadas no pescoço. Nestor curvado ao lado dela, mangas de flanela enroladas, olhos fixos no veio da madeira. Juiz Henrique entrou, toga farfalhando, 60 e poucos, barba sal e pimenta a parada firme. Caso Cardoso, incapacidade, testemunha remota pronta. Técnico do tribunal bateu teclas. Monitor na parede piscou aceso. Juliana centralizada no quadro. Apartamento de Curitiba, estantes de livro atrás. Juliana Cardoso devidamente juramentada. Suzana clicou o controle remoto do projetor. Prova A encheu a tela. 7 recibos do Copacabana Palace, datas em negrito. Senhora Cardoso, nos conduza por essas cobranças. Voz da Juliana firme. Mãe disse para Helena que cobriu mensalidade do 3º ano. Esses somam 18 mil. Exatos nas mesas de roleta nas mesmas 2 semanas. Fichas, não livros. Os dedos de Célia torceram a barra do cardigã. Ombros de Nestor curvaram para dentro. Suzana avançou slides. Meus extratos do Banco do Brasil, destaques verdes em cada transferência. Ré autofinanciou 100% dos custos da Cruzeiro do Sul. 0 contribuição parental. Juiz Henrique ajustou os óculos, páginas farfalhando. Senhora Cardoso, sua declaração juramentada alega pagamentos diretos de mensalidade. Explique a discrepância. Célia se levantou, voz rachando. Era intencionado como contribuição familiar. Mais tarde. Palavras enroscaram. Nestor cutucou o cotovelo dela. Ela bateu de volta. Suzana pressionou. Autores submeteram 3 recibos falsificados. Fonte Comic Sans, sem selos oficiais. Requisitamos indeferimento e sanções por má-fé. Advogado da outra parte se levantou. Gravata torta. Meritíssimo sofrimento emocional. Henrique ergueu a palma. Sofrimento não fabrica documentos. Martelo bateu. Petição negada. Ele assinou a ordem. Ré premiada com honorários advocatícios. 20 mil reais pagáveis em 30 dias. Nova ordem de não contato emitida. Nestor e Célia Cardoso proibidos a 500 metros de Helena Cardoso por 5 anos. Oficial de justiça notificará. Suspiro de Célia cortou o silêncio. Cabeça de Nestor caiu nas mãos. Oficial anunciou. Todos de pé. Suzana juntou pastas. Segurei as cópias autenticadas. Tinta ainda molhada. No corredor, Rodrigo estava encostado na máquina de refrigerante. Moletom sombreando o rosto. 2 policiais militares interceptaram antes que ele chegasse na porta. Violação de medida protetiva, senhor. Mãos onde a gente possa ver. Rodrigo protestou, volume subindo. Ela é minha irmã. Um PM acionou o rádio. O outro guiou ele em direção à escada de saída. O olhar dele queimou através do painel de vidro. Depois desapareceu descendo os degraus. Luz do sol bateu no gramado do fórum, bordo derrubando folhas douradas em espirais lentos. Suzana bateu a maleta. Você se defendeu no final. Respirei fundo. Pulmões finalmente descomprimidos. Vitória carimbada. Selada. Entregue. 8 meses depois, torci o bico da mangueira no quintal novo. Água arqueou sobre a muda de macieira que plantei na primavera. Raízes agora agarrando o solo paulista. O apartamento atrás de mim brilhava. Tinta fresca, sem listras vermelhas, sem telas rasgadas. Minha promoção para diretora vice-presidente saiu trimestre passado. 19 mil reais base, liderando o Comitê de Inovação Digital. Vistas de sala de reunião substituíram sussurros de despensa. Rodrigo sumiu de São Paulo inteiro. Última citação post de Facebook de prima, marcando ele em Florianópolis, surfando sofá com amigos de pôquer. Sem endereço de encaminhamento. Sem ligações.
Néstor e Célia liquidaram o motorhome num lote de Osasco, 8 metros por metade do preço de tabela para cobrir os 20 mil da sanção. Fizeram check-in no Hotel Tropical na Marginal Pinheiros. Tarifas semanais, placa de vaga neon piscando permanente. Envelope simples chegou meio de julho. Letra trêmula do vô Jorge na frente. Dentro folha única, tinta de caneta tinteiro. Neta, não entendo todos os detalhes, mas confio que você fez certo. Fica firme. Jorge. Sem PS, sem retorno necessário. Rádio silencioso desde então. Juliana manda cartão de Natal todo dezembro. Carimbo de Curitiba. Verso simples de Hallmark. Só a assinatura dela. Sem número de telefone, sem atualizações. Grudo na geladeira ao lado das pautas do comitê. Pôr do sol pintou a parede de estuque dourado. Spray da mangueira pegando luz em arco-íris minúsculos. Enrolei a linha verde, mãos sujas de terra, satisfeitas. O comitê lançou nosso primeiro aplicativo mês passado. 1 milhão de downloads. Ações subiram. Fernando brindou no offsite. A visão da Helena. Sem grupos de família. Sem batidas surpresa, sem exigências. Eu controlo a narrativa agora. Raízes escolhidas, crescimento deliberado. A macieira vai dar fruto em temporadas que eu decido. Zero contato. Mas a vida tem jeito de cutucar feridas antigas quando você menos espera. 3 meses após a sentença, eu estava na fila do Pão de Açúcar de Pinheiros quando meu celular vibrou. Número privado. Considerei ignorar, mas algo me fez atender. Helena? A voz familiar, mas desgastada. Tia Marlene, irmã mais nova da Célia. A gente precisa conversar. Sobre sua mãe. É urgente. Meu primeiro instinto foi desligar. Marlene sempre foi neutra demais, do tipo que ficava em cima do muro nas brigas familiares. Mas algo no tom dela me fez pausar. O que aconteceu? Eu perguntei, empurrando o carrinho para fora da fila. Ela suspirou fundo do outro lado. Sua mãe foi diagnosticada. Câncer de mama, estágio 3. Começou quimioterapia semana passada no Hospital das Clínicas. Seu pai não sabe como lidar. E o Rodrigo... Bem, você sabe como ele é. O supermercado girou por 1 segundo. Pessoas passavam, música ambiente tocava, mas tudo ficou abafado. Quanto tempo? Minha voz saiu mecânica. Os médicos dão 6 meses a 1 ano, dependendo da resposta ao tratamento. Marlene fez pausa. Ela pediu para eu ligar. Quer te ver. Um riso amargo escapou da minha garganta. Ela quer me ver? Depois de tudo? Depois do processo, da pichação? De tentar me declarar louca? Eu sei, Helena. Eu sei. Mas ela tá assustada. E arrependida, eu acho. Arrependida? A palavra soou falsa até saindo da boca da Marlene. Eu respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. A medida protetiva ainda tá valendo. Se eu for, tecnicamente ela vai tá violando. É por isso que eu liguei. Marlene disse rapidamente. Pensei que você poderia suspender temporariamente. Só para uma visita. Pro bem dela. Eu desliguei sem responder. Fiquei ali parada no estacionamento, sacolas pesadas nas mãos, cérebro rodando em círculos. Câncer. Estágio 3. 6 meses a 1 ano. Parte de mim, aquela parte pequena e estúpida que ainda era a filha de 5 anos querendo aprovação, sentiu um aperto. Mas a outra parte, a adulta que tinha sobrevivido anos de manipulação e abuso financeiro, sabia que isso podia ser só mais uma armadilha. Dirigi para casa no piloto automático. Dentro do apartamento, despejei as compras na bancada sem organizar nada. Peguei o celular de novo, abri o histórico de ligações. O número privado ainda estava lá. Minha mão pairou sobre o botão de retornar a chamada. Não liguei. Em vez disso, mandei mensagem para Suzana. Preciso de consultoria jurídica. Possível suspensão temporária de medida protetiva. Quais as implicações? Ela respondeu em 20 minutos. Tecnicamente possível mediante solicitação formal ao juiz. Motivo humanitário seria aceito. Mas, Helena, você tem certeza? Após tudo que passamos para conseguir essa proteção? Não tenho certeza de nada. Digitei de volta. Só explorando opções. Aquela noite não dormi direito. Fiquei olhando para o teto, memórias brigando na minha cabeça.
Célia me ensinando a amarrar o sapato, paciente, sorrindo. Célia gritando que eu era ingrata quando questionei por que Rodrigo nunca precisava lavar louça. Célia no tribunal, torcendo o cardigã, olhos duros. Célia supostamente num leito de hospital, careca da químio, assustada. Qual versão era real? Todas elas? Nenhuma? Às 3 da manhã, peguei o notebook e comecei a pesquisar. Câncer de mama estágio 3, taxa de sobrevivência, protocolos de tratamento. Os números eram sombrios, mas não impossíveis. 50 a 72% de taxa de sobrevivência em 5 anos com tratamento agressivo. Li relatos de pacientes, fóruns de cuidadores, artigos médicos até meus olhos arderem. Quando o sol nasceu, eu tinha tomado uma decisão. Não ia visitar. Não ainda. Primeiro precisava de confirmação independente. Liguei para Suzana às 9 em ponto. Preciso que você verifique se o diagnóstico é real. Registros hospitalares, relatórios médicos, qualquer coisa que prove que isso não é mais uma manipulação. Ela ficou em silêncio por um momento. Isso vai custar, Helena. Investigação médica privada, quebra de sigilo com autorização judicial. E você tem certeza que quer saber? Se for real, muda alguma coisa? Essa era a pergunta, não era? Eu olhei pela janela, para o gramado que eu tinha regado com tanto cuidado, para a macieira que simbolizava meu recomeço. Preciso saber a verdade. Só isso. 2 semanas depois, Suzana me encontrou num café discreto na Vila Madalena. Ela deslizou uma pasta marrom pela mesa. Confirmado. Adenocarcinoma ductal invasivo, receptor de estrogênio positivo, AR2 negativo. Diagnosticado há 6 semanas, atualmente no 2º ciclo de quimioterapia no Hospital das Clínicas. Prognóstico reservado, mas tratável. Abri a pasta. Cópias de laudos médicos, carimbos oficiais, assinatura do oncologista. Tudo autêntico. Meu estômago revirou. Então era verdade. Obrigada por verificar, murmurei, fechando a pasta. E agora? Suzana perguntou gentilmente. Agora eu não sei, admiti. Ela esperou, sem pressionar. Finalmente continuei. Se eu for, estabeleço condições. Território neutro, não a casa deles. Visita de 1 hora, máximo, e você vem comigo. Suzana assentiu. Posso fazer isso. Mas Helena, prepare-se. Pessoas doentes às vezes se tornam versões mais intensas de quem sempre foram. Às vezes elas mudam, às vezes não. Lembrei disso quando liguei para Marlene naquela tarde. Vou ver ela. Uma vez. No café do hospital, não no quarto. 1 hora. Minha advogada vai estar presente. E se isso virar algum tipo de armadilha, eu saio e nunca mais volto. Marlene suspirou aliviada. Obrigada, Helena. Significa muito. Não sei se significa, eu disse francamente. Mas preciso fazer isso por mim, não por ela. Entende a diferença? Eu entendo. Marcamos para sexta seguinte, 14 horas. Passei a semana me preparando emocionalmente, ensaiando frases, construindo muros internos. Na quinta à noite, sentada na sala com uma taça de vinho, percebi que minhas mãos tremiam. 8 meses de paz. 8 meses de silêncio, de controle, de finalmente respirar. E agora ia voluntariamente entrar de novo na órbita deles, mesmo que por 1 hora. Será que eu era idiota? Ou corajosa? Ou as duas coisas? Sexta-feira chegou nublada e fria. Vesti uma calça social preta, blusa branca, blazer cinza, armadura corporativa, maquiagem leve, mas impecável, cabelo preso num coque apertado. Cada escolha deliberada para mostrar. Eu sobrevivi. Eu prosperei. Você não me quebrou. Suzana me esperava na frente do Hospital das Clínicas. Pasta executiva debaixo do braço, expressão profissional, mas solidária. Pronta? Ela perguntou. Nunca. Vamos. O café do hospital cheirava a desinfetante misturado com café queimado. Mesas de fórmica branca, cadeiras de plástico, luz fluorescente impiedosa. Vi Marlene primeiro, acenando nervosamente de uma mesa no canto. E então vi ela. Célia estava diferente. Não irreconhecível, mas definitivamente mudada.
Lenço colorido enrolado na cabeça, onde costumava ter cabelo volumoso. Rosto mais magro, pele acinzentada, olhos grandes demais para a cara. Ela usava um agasalho rosa desbotado, mãos tremendo ligeiramente em volta de um copo de chá. Quando me viu, seu rosto inteiro se transformou. Algo entre esperança e pavor. Helena. A voz dela saiu rouca. Sentei na cadeira de frente, mantendo a mesa entre nós. Susana ficou de pé ao meu lado, presença silenciosa, mas firme. Marlene fez menção de falar, mas eu levantei a mão. Eu vim porque a Marlene disse que você tá doente. Vim para ouvir o que você tem a dizer. 60 minutos. Comece. Célia piscou, surpresa com minha frieza. Seus olhos encheram de lágrimas. Eu sei que estraguei tudo. Sei que não tenho direito de pedir nada. Mas quando os médicos me deram o diagnóstico, a primeira coisa que pensei foi em você. Eu pausei, esperando que ela continuasse. Ela limpou os olhos com um guardanapo. Passei a vida inteira com tanto medo de não ter o suficiente. Cresci pobre, você sabe disso. Sua avó criou 5 filhos sozinha depois que meu pai nos abandonou. Nunca tinha nada. Sempre passando necessidade. Quando casei com seu pai, jurei que meus filhos nunca sentiriam aquilo. Isso não justifica o que você fez, eu disse calmamente. Eu sei, ela soluçou. Eu sei que não justifica. Mas explica. Fiquei tão obcecada em garantir segurança que perdi de vista o que realmente importa. Deixei o Rodrigo se tornar um parasita porque tinha medo de ser dura com ele. Cobrei de você porque sabia que você era forte o suficiente para aguentar. E foi errado. Foi terrivelmente errado. As palavras soavam ensaiadas, mas a emoção por trás parecia genuína. Ainda assim, mantive minha guarda. E o processo? A pichação na minha porta? Tentar me declarar incapaz? Seu rosto encolheu de vergonha. O Rodrigo insistiu. Disse que era a única maneira de você nos levar a sério. Seu pai e eu estávamos desesperados, afogando em dívidas. Achei que se pressionássemos o suficiente, você cederia. Não pensei em como estava te machucando. Só pensei na nossa sobrevivência. Você me escolheu como bode expiatório. Eu disse, voz endurecendo. Fiz sacrifícios, me formei, construí uma carreira. E você tentou me destruir porque eu não ia financiar a irresponsabilidade de vocês. As lágrimas dela caíram mais rápido. Você está certa. Você está completamente certa. E eu vou morrer carregando essa culpa. Os médicos dizem que tenho uma chance. Mas, Helena, se eu não sobreviver a isso, não quero que a última coisa entre nós seja ódio. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Só queria que você soubesse que eu te amo. Sempre amei. Mesmo quando fiz tudo errado. O café ficou em silêncio. Máquina de refrigerante zumbindo ao fundo. Alguém tossindo 2 mesas adiante. Susana tocou meu ombro gentilmente, me lembrando que eu não precisava responder. Mas algo dentro de mim se soltou. Não perdão. Não reconciliação. Apenas cansaço. Eu não sei se consigo acreditar em você, eu disse finalmente. Não sei se algum dia vou confiar em você de novo. Você quebrou algo que não pode ser consertado com um pedido de desculpas num café de hospital. Ela assentiu, aceitando. Eu entendo. Mas, continuei, respirando fundo, eu não quero carregar ódio também. Não por você. Por mim. Então aqui está o que eu posso oferecer. Eu não vou desaparecer completamente. Não vou visitar regularmente. Não vou financiar tratamentos ou pagar contas. Mas vou receber atualizações através da Marlene. E se você realmente mudar, se você realmente fizer o trabalho de se tornar uma pessoa diferente, talvez um dia possamos ter uma conversa de verdade. Não prometo nada além disso. O rosto de Célia se iluminou com algo parecido com esperança. É mais do que eu mereço. Levantei, sinalizando que a hora estava acabando. Cuide-se. Faça o tratamento. E deixe o Rodrigo resolver a própria vida. Ela assentiu rapidamente. Eu vou. Eu prometo que vou. Não acreditei completamente, mas acenei mesmo assim. Marlene me acompanhou até a porta, enquanto Susana ficava para trás organizando papéis. Obrigada por vir, Marlene sussurrou. Sei que foi difícil. Foi. Concordei. E talvez tenha sido um erro.
Mas pelo menos agora eu sei. Do lado de fora, o ar frio de São Paulo me acertou. Susana saiu segundos depois, expressão neutra. Como você se sente? Ela perguntou enquanto caminhávamos para o estacionamento. Exausta, admiti. Mas também estranhamente leve, como se tivesse fechado um círculo que precisava fechar. Ela assentiu compreensiva. Você fez o que precisava fazer. Nos seus próprios termos. Isso é poder, Helena. No carro, liguei o aquecedor e fiquei sentada por alguns minutos, apenas respirando. Meu celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Soube que você foi ver a mãe. Corajoso da sua parte. Ou estúpido. Ainda não decidi. Era Juliana. Mesmo com 10 anos de silêncio, ela ainda monitorava a família à distância. Digitei de volta. Também não decidi. Mas precisava olhar nos olhos dela. Entender se era real. Resposta imediata. E era? Suspirei. O câncer é real. O arrependimento talvez seja. Mas o padrão? Esse vai precisar de muito mais que um diagnóstico para mudar. Verdade. Juliana respondeu. Cuidado, mana. Pessoas doentes ainda podem ser manipuladoras. Às vezes até mais. Guardei o celular e dirigi para casa, aquela conversa ecoando na minha cabeça. As semanas seguintes foram estranhamente calmas. Marlene mandava atualizações quinzenais por mensagem. Segunda sessão de químio concluída. Efeitos colaterais intensos, mas toleráveis. Terceira sessão. Célia perdeu todo o cabelo. Está deprimida, mas lutando. Quarta sessão. Marcadores tumorais mostrando leve redução. Eu lia cada mensagem com distanciamento clínico, como se estivesse acompanhando o caso de uma estranha. Não sentia nada em particular. Nem alegria pela melhora, nem tristeza pelo sofrimento. Apenas neutralidade. No trabalho, o Comitê de Inovação Digital decolou. Lançamos 2 aplicativos adicionais, ambos batendo metas de download. Fernando me chamou no escritório dele numa terça. Helena, o conselho está impressionado com seu trabalho. Estamos considerando você para diretora executiva de tecnologia quando o Maurício se aposentar ano que vem. Meu coração pulou. Sério? Ele sorriu. Completamente. Você construiu algo especial aqui. E fez isso enquanto lidava com... Bem, sei que teve questões pessoais. Sua resiliência não passou despercebida. Agradeci profissionalmente, mas por dentro estava explodindo. Diretora executiva de tecnologia. 25 mil por mês. Participação acionária. Membro do conselho. Tudo o que tinha trabalhado a vida inteira finalmente se concretizando. Comemorei sozinha naquela noite, com uma garrafa boa de vinho e comida tailandesa delivery. Sentada na varanda do apartamento, olhando as luzes da cidade, percebi algo. Eu tinha conseguido. Não apenas sobrevivido, mas realmente prosperado. A família tinha tentado me derrubar, me arrastar para o caos deles, sugar minha energia e dinheiro. E eu tinha resistido. Tinha construído muros, processado quando necessário, mantido meus limites. E agora estava colhendo os frutos. Meu celular tocou, interrompendo meus pensamentos. Marlene. Atendi com apreensão. Oi? Helena, sua mãe teve complicações. Está na UTI. Infecção grave, sistema imunológico comprometido pela químio. Os médicos não sabem se ela vai passar da noite. Meu vinho ficou esquecido. Ela quer me ver? Marlene hesitou. Ela está sedada, inconsciente. Mas seu pai está aqui. E o Rodrigo. Eles querem saber se você vem. Dessa vez não precisei pensar muito. Não vou. Silêncio chocado do outro lado. Helena, ela pode morrer esta noite. Eu sei, respondi calmamente. E é horrível. Mas eu já fiz minha parte. Fui, ouvi, estabeleci o que podia oferecer. Não vou correr para o hospital toda vez que houver uma crise. Não vou deixar que usem a doença dela para me manipular de volta para dentro daquela dinâmica. Mas e se ela realmente morrer? Marlene pressionou. E se você nunca tiver outra chance? Então vou viver com isso. Eu disse firmemente. Porque a alternativa é me sacrificar de novo. Me colocar em segundo lugar de novo. E eu não vou fazer isso. Não importa o quão cruel pareça. Desliguei antes que ela pudesse argumentar.
Minhas mãos tremiam, mas minha decisão estava clara. Susana tinha razão. Pessoas doentes ainda podem manipular. E eu não ia deixar a culpa me arrastar de volta. Passei aquela noite acordada, checando o celular compulsivamente, esperando a ligação que diria que Célia havia morrido, sentindo culpa, raiva, alívio, medo, tudo misturado numa bagunça emocional que eu não sabia processar. Mas a ligação não veio. De manhã, mensagem de Marlene. Ela passou da noite crítica, ainda grave, mas estável. Exalei um suspiro que nem sabia que estava segurando. Alívio inundou, misturado com algo mais complicado. Não fui. Ela não morreu. Talvez eu tivesse feito a escolha certa. Ou talvez tivesse apenas tido sorte. 2 dias depois, Célia saiu da UTI. 1 semana depois, voltou para casa com antibióticos fortes e cuidados intensivos. Marlene relatou tudo fielmente, sem julgamento pela minha ausência. Se os outros membros da família comentaram, ela não mencionou. O outono virou inverno. São Paulo ficou frio e chuvoso. Continuei minha rotina. Trabalho, academia, happy hour ocasional com colegas do escritório. Regava minha macieira religiosamente, mesmo quando ela perdeu todas as folhas e ficou só galhos nus. Susana me lembrou que era assim que funcionava. Dormente no inverno, florescendo na primavera. A vida copiava a arte. Em dezembro, recebi 2 cartões de Natal. Um de Juliana, como sempre. Simples, sem mensagem além da assinatura. O outro me surpreendeu. Vô Jorge. Envelope amarelado, letra trêmula piorada desde julho. Dentro, cartão caseiro com desenho de árvore de Natal feito à mão. A mensagem dentro dizia: Helena, sua mãe me contou que você visitou quando estava no pior momento. Não sei todos os detalhes do que aconteceu entre vocês, mas sei que você tem bom coração. Continue forte. Feliz Natal. Vô Jorge. Lágrimas picaram meus olhos pela primeira vez em meses. Jorge tinha se mantido neutro durante todo o processo legal, recusando tomar partido. Mas aquele cartão simples, parecia bênção. Validação de que eu não era o monstro que parte da família provavelmente achava que eu era. Coloquei os 2 cartões lado a lado na geladeira. Família escolhida. Conexões mantidas nos meus termos. Janeiro trouxe calor sufocante e uma ligação inesperada. Nestor. Eu quase recusei, mas curiosidade venceu. Alô? Helena. A voz dele soava mais velha, cansada. Seu pai. Eu sei, respondi guardada. O que você quer? Pausa longa. Depois, queria te contar pessoalmente. Sua mãe entrou em remissão. Os últimos exames mostraram que o tumor encolheu 80%. Os médicos estão otimistas. Meu coração apertou de um jeito complicado. Isso é ótimo. Fico feliz por ela. Ele respirou fundo. Ela quer te agradecer. Não pessoalmente. Eu sei que você estabeleceu limites. Mas pediu para eu ligar. Dizer que suas orações foram respondidas e que ela entende se você nunca quiser vê-la de novo. Mas espera que um dia, talvez, vocês possam recomeçar. Não respondi imediatamente. Deixei o silêncio pesar. Finalmente, diga a ela que eu também espero isso. Um dia. Mas esse dia não é hoje. E talvez não seja amanhã. Vai levar o tempo que levar. Entendido, Nestor disse suavemente. E Helena? Eu sinto muito. Por tudo. Pelo processo, pela pressão, por permitir que o Rodrigo ditasse tanto das nossas decisões. Você merecia melhor. Obrigada por dizer isso. Murmurei. Significa algo. Ele desligou. Fiquei olhando para o telefone, emoções arremolinando. Remissão. Ela ia sobreviver, provavelmente. E parte de mim ficou genuinamente feliz por isso. Mas outra parte, a parte que tinha sido machucada profundamente, permanecia cautelosa. Uma pessoa não muda completamente porque ficou doente. Padrões de vida inteira levam anos para desfazer. Se é que desfazem. Compartilhei a notícia com Susana durante nosso café mensal. Então, ela vai ficar bem. Provavelmente. Susana mexeu seu expresso. E como você se sente com isso? Honestamente? Aliviada, confusa, ainda protegida. Tudo ao mesmo tempo. Ela assentiu.
Isso é completamente normal. Trauma não desaparece porque a pessoa que causou tem um final feliz médico. Você tem permissão para sentimentos complicados. Agradeci aquela validação mais do que esperava. Fevereiro chegou com a oferta oficial. Diretora executiva de tecnologia, começando em abril. Contrato assinado, bônus de admissão, pacote de ações. Comemorei com Tatiana e a equipe num churrascaria na Vila Olímpia. Risadas e caipirinhas fluindo. Pela primeira vez em anos, me senti completamente presente. Não olhando para trás, não me protegendo do próximo ataque. Apenas vivendo. Minha macieira começou a brotar. Pequenos botões verdes pontilhando os galhos nus. Cada manhã eu checava o progresso, encantada com aquela prova simples de renovação. Vida insistindo em continuar, apesar de tudo. Em março, mensagem de número desconhecido. Oi, Helena. É o Rodrigo. Antes de deletar, preciso falar com você. Não sobre dinheiro. Prometo. Sobre mim. Fiquei encarando aquilo por 10 minutos completos. Cada instinto gritava para bloquear. Mas curiosidade mórbida venceu. Você tem 5 minutos. Ligue. Ele ligou imediatamente. Obrigado por atender. Sei que não mereço. O que você quer, Rodrigo? Eu tô em reabilitação. Ele soltou. Clínica em Atibaia, programa de 3 meses para vício em jogo. Quase perdi tudo. Acordo de parcelamento com agiotas, processo criminal iminente. Papai pagou a clínica como último favor antes de me cortar financeiramente. Boa pra ele, respondi sem emoção. Mereço isso, ele admitiu. Mereço toda a sua raiva. Mas o terapeuta aqui me fez fazer uma lista de pessoas que machuquei. Você tá no topo. E parte da recuperação é reconhecer, sem esperar perdão. Então aqui vai. Eu te usei. Te manipulei. Participei ativamente de tentar te destruir porque era mais fácil que admitir que eu era um fracasso. Você era tudo que eu não conseguia ser. Disciplinada, bem-sucedida, forte. E eu te odiei por isso. Silêncio. Continuei esperando. Não espero que você me perdoe. Ele continuou, voz rachando. Não espero que a gente algum dia tenha relacionamento. Só precisava que você soubesse. Não foi culpa sua. Nada disso foi. Foi tudo eu. E eu sinto muito. Desliguei sem responder. Fiquei sentada na varanda, olhando a cidade, processando. Parte de mim queria acreditar. Queria aquela desculpa, aquela validação. Mas aprendi duramente. Palavras são baratas. Mudança real leva anos. Então guardei aquele pedido de desculpas num canto da minha mente. Não perdoado. Não esquecido. Apenas arquivado. Evidência de que talvez, eventualmente, mudança fosse possível. Abril trouxe meu primeiro dia como diretora executiva de tecnologia. Escritório novo, 2 andares acima, vista panorâmica de São Paulo. Equipe de 12 pessoas reportando diretamente para mim. Orçamento de 3 milhões para inovação. Primeira reunião do conselho na semana seguinte. Sentada naquela cadeira de couro, olhando a cidade que quase me quebrou, percebi. Eu não apenas sobrevivi, conquistei. Nos meus termos. Sem sacrificar quem eu era. Sem ceder a manipulações. Sem colocar necessidades deles acima das minhas. Minha macieira floresceu. Flores brancas delicadas cobrindo os galhos, prometendo frutos no futuro. Fotografei e mandei para Juliana sem comentário. Ela respondeu com emoji de coração. Conexão mantida, limites respeitados. Em maio, Marlene ligou novamente. Só uma atualização. Sua mãe completou o tratamento. Última tomografia limpa. Médicos declararam remissão completa. Ela voltou a trabalhar meio período na loja de cosméticos. Está indo para terapia semanalmente. Mudou bastante. Que bom, respondi genuinamente. Fico feliz que ela esteja bem. Marlene hesitou. Ela gostaria de te escrever uma carta. Não para pressionar, apenas para compartilhar o processo dela. Você aceitaria receber? Pensei cuidadosamente. Pode mandar para o meu escritório. Endereço comercial, não residencial. E deixa claro, eu vou ler, mas não prometo responder. Entendido. A carta chegou 2 semanas depois. Envelope creme,
Caligrafia caprichada que reconheci como da Célia. Deixei no canto da mesa por 3 dias antes de abrir. Quando finalmente abri, encontrei 5 páginas manuscritas. Ela escrevia sobre o diagnóstico inicial, o terror de encarar mortalidade, a vergonha de perceber quanto tempo tinha desperdiçado em ganância e manipulação, as sessões de terapia onde confrontou padrões aprendidos da própria mãe, escassez, medo, controle. Descreveu assistir eu crescer, sentir orgulho misturado com inveja, querer meu sucesso, mas ressentir que veio sem dependência dela. A consciência dolorosa de que tinha tentado me quebrar porque não conseguia me controlar. Pediu desculpas novamente, mas diferente. Específico. Desculpa por falsificar recibos de mensalidade. Desculpa por postar aquela foto manipuladora. Desculpa por tentar te declarar incapaz. Desculpa por cada vez que escolhi conforto do Rodrigo sobre sua segurança emocional. Terminou sem exigências. Não espero perdão. Não espero relacionamento. Só queria que você soubesse. Eu vejo agora. Vejo o que fiz. E vou passar o resto da minha vida tentando ser diferente. Não por você, porque perdi esse direito. Mas por mim. Porque finalmente entendo que a pessoa que eu fui estava me matando. Literalmente. Obrigada por me dar a chance daquela conversa no café. Foi a última gentileza que não merecia. E mudou tudo. Com amor que estou aprendendo a demonstrar de forma saudável, mãe. Dobrei a carta cuidadosamente. Guardei numa pasta rotulada Família, junto com documentos do processo, relatórios médicos, tudo. Arquivo de uma vida que foi. Não respondi. Ainda não estava pronta. Mas também não joguei fora. Junho trouxe avaliação de 6 meses como diretora executiva de tecnologia. Fernando me chamou de novo. Conselho unânime, Helena. Você superou todas as expectativas. Estamos dobrando seu orçamento para inovação no próximo ano fiscal. E há conversas sobre vice-presidência executiva quando uma vaga abrir. Agradeci, profissional, mas internamente radiante. Cada conquista parecia validação. Você fez a escolha certa. Você se protegeu. E olha onde está agora. Minha macieira desenvolveu frutos minúsculos. Maçãs verdes do tamanho de bolinhas de gude, prometendo crescer durante o verão. Comecei ritual de regá-las toda manhã antes do trabalho. Momento meditativo de conexão com o crescimento que eu podia controlar. Julho marcou 1 ano desde a sentença judicial. Recebi notificação oficial. Ordem de não contato expira em 4 anos. Nenhuma violação registrada no período. Guardei aquilo também. Evidência de que limites funcionavam quando aplicados firmemente. Em agosto, cruzei com Nestor numa rua aleatória em Pinheiros. Ele estava saindo de uma padaria, eu entrando. Ficamos paralisados por 1 segundo. Helena, ele disse suavemente. Pai, acenei formalmente. Ele parecia menor de alguma forma. Cabelo mais grisalho, ombros curvados. Como você está? Bem. Respondi honestamente. Muito bem, na verdade. Algo parecido com orgulho cruzou o rosto dele. Ouvi sobre sua promoção. Vice-presidência executiva potencial. Impressionante. Marlene mantém a gente informado, com sua permissão. Acenei. Pode continuar. Não me incomoda. Silêncio desconfortável. Depois ele disse. Queria que você soubesse. Eu vendi o sonho do motorhome. Não apenas o veículo físico, mas a fantasia. Entendi que estava usando aquilo para fugir de responsabilidades. Então voltei para a terapia também, trabalhando em ser melhor. Que bom, eu disse genuinamente. Todos merecem crescimento. Ele assentiu. Você merecia pais melhores, Helena. Lamento que não fomos. Talvez ainda possamos ser. Algum dia. Talvez, concordei cautelosamente. Mas vai levar tempo. Entendo completamente. Ele seguiu o caminho. Eu entrei na padaria. Mãos tremendo ligeiramente enquanto pedia café. Aquele encontro aleatório mexeu comigo mais do que esperava. Não negativamente. Apenas... complicado. Setembro trouxe ligação de Juliana. Real. Não mensagem. Atendi surpresa. Oi? Helena. A voz dela soava estranha. Você está bem? Estou. Só precisava ouvir sua voz.
Faz 10 anos que a gente não fala de verdade, percebi. Eu sei. Pausa. Depois, vi que mamãe tá em remissão e que você estabeleceu limites saudáveis. Estou orgulhosa de você. Isso significa muito vindo de você, admiti. Você sobreviveu saindo completamente. Eu sobrevivi ficando e lutando. Ambas válidas. Juliana riu. Som áspero de desuso. Talvez um dia possamos nos encontrar. De verdade. Café, não tribunal. Gostaria disso? Respondi honestamente. Quando você estiver pronta. Vou pensar nisso. Ela desligou. Adicionei aquilo à crescente pilha de possíveis reconciliações futuras. Não forçadas, não apressadas. Apenas possíveis. Outubro marcou 18 meses desde que tudo começou. 18 meses desde aquela campainha às 19 horas numa sexta. Sentada na mesma varanda, com vinho melhor e paz mais profunda, fiz balanço. Família de origem, distanciada, mas não destruída. Portas abertas para mudança genuína, mas limites firmes. Carreira, florescendo além das expectativas. Vice-presidência executiva praticamente garantida. Saúde mental. Terapia semanal me ajudando a processar, fronteiras emocionais saudáveis estabelecidas. Finanças. Investimentos crescendo, apartamento valorizado, reserva de emergência robusta. Relacionamentos. Poucos, mas genuínos. Qualidade sobre quantidade. Macieira. Primeira colheita pequena, mas promissora. Prova tangível de que nutrição paciente rende frutos. Saldo final? Vitória. Não perfeita. Não sem cicatrizes. Mas vitória mesmo assim. Novembro trouxe o inesperado. Convite formal pelo correio. Célia e Nestor Cardoso convidam para jantar de ação de graças. Pequena reunião familiar. Apenas os mais próximos. Sua presença seria honrada, mas não exigida. RSVP opcional. Estudei aquilo por dias. Ação de graças não era feriado tradicional brasileiro, mas algumas famílias adotavam. Claramente tentativa de criar nova tradição. Novo começo. Liguei para Suzana para opinião. O que você acha? Ela ponderou. Legalmente, não viola nada desde que você consinta. Emocionalmente? Só você pode decidir se está pronta. Qual seu instinto? Meu instinto dizia que ainda era cedo. Mas outra parte, menor, curiosa, queria ver. Ver se a mudança que todos alegavam era real ou performance. Decidi testar as águas de forma segura. Liguei para Marlene. Vou aceitar o convite, mas com condições. Pode anotar? Claro, ela disse ansiosa. Primeira, local neutro. Não a casa deles, não a minha. Restaurante público de minha escolha. Segunda, duração limitada. 2 horas, máximo. Terceira, Rodrigo não pode estar presente. Ainda não estou pronta para isso. Quarta, primeira grosseria, primeira manipulação, eu saio. Sem drama, apenas levanto e vou embora. Marlene respirou fundo. Vou transmitir. Acho que eles vão aceitar qualquer condição que você impor. 2 dias depois, confirmação. Todas as condições aceitas. Eles deixam você escolher o restaurante. Rodrigo entende e respeita. Escolhi um italiano discreto em Moema. Iluminação suave, mesas bem espaçadas, saídas múltiplas. Território que eu conhecia, onde me sentia segura. Marquei para um domingo de tarde, 24 de novembro. 2 semanas de antecedência para me preparar psicologicamente. Contei para Juliana por mensagem. Vou jantar com eles. Primeira vez desde o tribunal. Resposta imediata. Você enlouqueceu? Talvez, digitei de volta. Mas preciso saber se a mudança é real. E preciso fazer isso por mim, não por eles. Só promete uma coisa. Ela respondeu. Promete que vai sair no segundo que sentir que estão te manipulando. Não espere para ter certeza. Confie no seu instinto. Prometo. As 2 semanas passaram em câmera lenta e velocidade máxima simultaneamente. Ensaiei conversas no chuveiro. Planejei rotas de fuga mental. Escolhi roupa cuidadosamente. Calça jeans escura, blusa de seda verde musgo, sapatilha confortável. Casual, mas colocada.
Nem armadura corporativa, nem desleixo. Domingo chegou claro e quente. Cheguei ao restaurante 15 minutos adiantada, proposital. Queria estar sentada, estabelecida quando eles chegassem. Não queria entrar e procurá-los vulnerável. Escolhi mesa no fundo, costas para a parede, visão clara da porta. Pedi água com gás e esperei. Eles chegaram exatamente no horário. Marlene primeiro, mediadora neutra. Depois, Célia e Nestor juntos. Vi imediatamente as mudanças. Célia usava peruca curta e natural, nada como o cabelo volumoso antigo. Rosto ainda magro, mas saudável. Maquiagem suave. Vestido simples azul marinho, sem joias chamativas. Ela parecia menor, menos imponente, mais humana. Nestor estava mais ereto de alguma forma, menos curvado pelo peso de responsabilidades evitadas. Camisa social clara, calça caque, expressão nervosa, mas esperançosa. Célia me viu e seu rosto inteiro se iluminou. Mas ela se conteve. Não correu para abraçar. Não fez cena. Apenas caminhou calmamente até a mesa, esperou que eu sinalizasse permissão antes de sentar. Helena, ela disse suavemente. Obrigada por vir. Mãe, pai, acenei formalmente. Marlene. Obrigada por organizar. Marlene sorriu aliviada. Claro, vou pedir vinho? Água tá bom por enquanto, respondi, querendo manter a cabeça clara. Silêncio inicial desconfortável enquanto pegávamos cardápios. Garçom veio, anotou pedidos. Depois ficamos ali, 4 adultos tentando descobrir como conversar depois de tudo. Nestor quebrou o gelo. Seu escritório novo é no Itaim, certo? Marlene mencionou. É, confirmei. Vista do 22º andar. Ainda me pego olhando pela janela impressionada. Ele sorriu genuinamente. Você sempre mereceu vistas assim. Desde pequena, quando montava aquelas torres de Lego e dizia que ia trabalhar no prédio mais alto de São Paulo. Lembrava disso. Memória aqueceu algo dentro de mim. Célia juntou coragem. Li sobre o aplicativo de vocês no jornal. 1 milhão de downloads no primeiro mês. Deve ser gratificante ver algo que você criou impactar tanta gente. É, admiti, me permitindo amolecer minimamente. É a parte que mais amo. Não o dinheiro ou título, mas saber que fizemos algo útil. Ela assentiu, olhos brilhando. Você sempre foi assim, mesmo criança. Lembra quando organizou aquela venda de limonada e doou tudo pro abrigo de animais? Tinha 7 anos. Lembrava vagamente. Mamãe teve que me levar no abrigo porque eu insisti em entregar pessoalmente. Exatamente. A mulher do abrigo chorou. Disse que era raro ver criança com empatia assim. Eu sabia então que você ia fazer coisas importantes. A conversa fluiu mais fácil do que esperava. Memórias cuidadosamente selecionadas. Nada controverso. Nada sobre dinheiro ou passado recente. Apenas lembranças de antes das coisas desmoronarem. Era estranho. Nostálgico, quase perigosamente confortável. Então Marlene, bless her, trouxe o elefante para a sala. Então, Célia e Nestor queriam compartilhar algo com você, Helena, sobre o processo que fizeram. Meu corpo ficou rígido instantaneamente. Aqui vinha, a manipulação, o pedido, a razão real desse jantar. Célia deve ter visto minha reação porque levantou as mãos. Não é o que você está pensando. Não queremos nada. Só precisamos dizer em voz alta, oficialmente, olhando nos seus olhos. Ela respirou fundo. O que fizemos foi imperdoável. Não apenas errado ou mal orientado. Imperdoável. Tentamos destruir você legalmente, emocionalmente, socialmente. Porque éramos covardes. Porque era mais fácil te culpar que consertar nossas próprias bagunças. Lágrimas encheram os olhos dela. Mas ela as conteve. Minha terapeuta me fez escrever cada coisa específica que fizemos. Ler em voz alta. Processar o peso real. Algumas noites não consegui dormir depois, encarando quem eu realmente tinha sido. Nestor assumiu. Eu fui conivente. Deixei tudo acontecer porque não queria confronto. Preferi paz falsa que justiça real. E isso te machucou tanto quanto as ações diretas.
Sinto muito não significa nada, Célia continuou. Palavras baratas. Então fizemos ações. Cortamos Rodrigo financeiramente. Completamente. Ele está na reabilitação por conta própria agora, trabalhando meio período para pagar. Vendemos o motorhome e usamos o dinheiro para pagar a sanção e nossas próprias dívidas. Estamos em terapia individual e de casal há 6 meses. E estabelecemos fundo fiduciário, Nestor adicionou. R$ 20.000. Mesmo valor que exigimos de você. Está no seu nome, irrevogável. Não como pagamento, impossível pagar o que fizemos. Mas como reconhecimento tangível de que estávamos errados. Fiquei paralisada. Vocês o quê? Marlene deslizou o envelope pela mesa. Documentos do fundo. Administrado por terceiro neutro. Você pode sacar quando quiser ou deixar investido crescendo. Decisão completamente sua. Abri o envelope com mãos tremendo. Documentação legal oficial. R$ 20.000 depositados em fundo fiduciário sob meu nome. Irrevogável. Real. Não sei o que dizer, admiti. Não precisa dizer nada, Célia disse rapidamente. Não fizemos isso esperando perdão ou relacionamento. Fizemos porque era a coisa certa. Você merecia esse dinheiro quando pedimos. Não merecia a guerra que causamos. Então agora você tem, sem condições. Lágrimas picaram meus olhos pela primeira vez na frente deles em anos. Não lágrimas de tristeza ou medo. Lágrimas de algo mais complicado. Reconhecimento, validação, alívio. A comida chegou. Comemos em silêncio mais confortável. Perguntas ocasionais sobre trabalho, clima, trivialidades seguras. Ninguém forçou profundidade. Ninguém exigiu reconciliação imediata. Apenas família tentando descobrir como existir no mesmo espaço sem destruição. Quando a conta chegou, insisti em dividir. Célia não argumentou. Pagamos cada um nossa parte, adultos iguais. Não dinâmica pai-filha. Na saída do restaurante, Célia hesitou. Posso te abraçar? Ou é cedo demais? Pausei, avaliando meus sentimentos. Depois, pode. Rápido. Foi rápido. Breve. Mas genuíno. Ela cheirava diferente. Sem o perfume caro que sempre usava. Algo mais simples, mais autêntico. Obrigada por dar essa chance. Ela sussurrou. Acenei, não confiando minha voz. Nestor apertou minha mão formalmente. Orgulhoso de você, filha. Sempre fui, mesmo quando demonstrei pessimamente. Dirigi para casa em piloto automático. Dentro do apartamento, finalmente deixei as lágrimas caírem completamente. Não lágrimas de reconciliação feliz. Lágrimas de luto pelo que poderia ter sido. Lágrimas de alívio por finalmente ter reconhecimento. Lágrimas de confusão sobre o que fazer com tudo isso. Liguei para Juliana precisando processar. Eles estabeleceram fundo fiduciário. 20.000. E realmente parecem diferentes. Silêncio longo. Depois, pessoas podem mudar, Helena. Raramente. Lentamente. Mas podem. A questão é, você quer deixá-los tentar? Não sei, admiti. Parte de mim quer acreditar. Parte está esperando a outra sapato cair. Então vá devagar, ela aconselhou. Mantenha limites. Deixe eles provarem mudança ao longo do tempo, não em jantar único. E proteja seu coração. Sempre. Dezembro chegou. Período de festas. Recebi convite para a ceia de Natal. Sua presença seria presente suficiente, sem pressão. Recusei educadamente. Ainda muito cedo. Mas mandei cartão. Simples. Feliz Natal. Desejando saúde e paz. Helena. Pequeno gesto. Ponte não queimada. Porta entreaberta minimamente. Recebi 3 cartões de volta. Célia e Nestor. Obrigada por não desistir completamente de nós. Trabalhando todo dia para merecer sua confiança eventualmente. Rodrigo. 3 meses sóbrio de apostas. Consegui emprego em TI. Ainda não mereço seu tempo, mas queria que soubesse que estou tentando. Juliana. Orgulhosa de você por manter limites enquanto deixa possibilidade. Equilíbrio difícil. Talvez ano novo possamos tomar aquele café. Finalmente. Coloquei todos na geladeira ao lado dos anteriores. Constelação de conexões. Família sendo redefinida em tempo real.
Minha macieira ficou dormente para o inverno novamente. Galhos nus, mas raízes mais profundas. Segunda temporada de crescimento, mais forte que a primeira. Ano novo trouxe promoção oficial. Vice-presidenta executiva de tecnologia e inovação. Salário de R$ 28 mil. Participação acionária expandida. Assento permanente no conselho. Comemorei com equipe, com Suzana, com colegas. Mas também, surpreendentemente, mandei mensagem para Marlene. Conquista nova no trabalho. Pode compartilhar com meus pais se eles perguntarem. Resposta veio de Célia diretamente. Parabéns, Helena. Merecido. Não vou perguntar detalhes que não me ofereceu, mas saiba que estou radiante de orgulho. Simples. Respeitoso dos limites. Exatamente o que eu precisava. Em fevereiro, encontrei com Juliana pessoalmente pela primeira vez em 10 anos. Café neutro na Vila Madalena. Sentamos desconfortáveis inicialmente, depois conversamos por 4 horas. Sobre carreira dela em Curitiba, trabalho em ONG ambiental, sobre minha jornada, sobre trauma compartilhado e curas separadas. Não planejamos próximo encontro. Não trocamos promessas de contato regular. Apenas reconhecemos. Somos irmãs. Isso significa algo. Podemos construir a partir daqui lentamente. Março marcou 2 anos desde a sentença. Suzana e eu tomamos champanhe comemorando. Você fez isso, ela disse. Estabeleceu limites, manteve-se firme, e olhas agora. Família respeitando suas fronteiras. Carreira estratosférica. Saúde mental sólida. Vitória completa. Não completa, corrigi. Ainda complicado. Sempre será, mas funcional. Saudável dentro do possível. Isso é mais que muita gente consegue. Abril trouxe ligação de Jorge. Helena, minha menina. Vô? Fiquei em silêncio no meio daquilo tudo. Errado de mim. Você fez o que precisava fazer. E eu devia ter apoiado. Desculpa pela neutralidade. Era covardia disfarçada de sabedoria. Lágrimas vieram instantaneamente. Obrigada por dizer isso, vô. Significa o mundo. Posso te visitar? Trazer almoço domingo? Por favor, sussurrei. Domingo comemos feijoada na minha varanda. Ele inspecionou a macieira com aprovação profissional. Boas raízes. Essa vai durar gerações se você cuidar direito. Pretendo cuidar, prometi. Ele assentiu. Aprendi algo consertando motores a vida toda. Às vezes, peças quebram além do reparo. Você descarta e substitui. Mas às vezes, se você soldar correto, peça fica mais forte na emenda que no original. Sua família está sendo soldada agora. Ainda fraca, mas potencial ali. Ou não, adicionei. E tudo bem também. Ou não, ele concordou. E tudo bem. Maio trouxe check-in de 6 meses com Célia e Nestor. Café rápido. Minha escolha de local novamente. Célia apresentou relatório de progresso não solicitado, mas apreciado. 10 meses de terapia contínua. Emprego estável meio período. Finanças organizadas, vivendo dentro dos meios. Relacionamento com Rodrigo estabelecido em limites saudáveis. Apoio sem capacitação. Nestor adicionou. Grupo de apoio semanal para pais que danificaram relacionamentos com filhos. Aprendi que impacto importa mais que intenção. Estou trabalhando para alinhar ambos. Impressionante, admiti genuinamente. Vocês estão fazendo o trabalho. Célia segurou minha mão brevemente através da mesa, não esperando resultado específico. Não fazendo isso para te reconquistar, embora obviamente adoraríamos isso eventualmente. Fazendo porque era quem precisávamos ser desde sempre. Você nos forçou a encarar isso, então obrigada. Retribui o aperto de mão antes de soltar. Continuem assim. Tempo vai mostrar. Junho trouxe convite inesperado. Aniversário de Nestor. Churrasco pequeno no apartamento deles, novo lugar menor em Moema. Vocês se mudaram? Perguntei a Marlene. Downsizing intencional, ela explicou. Parte da reorganização financeira. Menos espaço, menos despesas, mais sustentável. Aceitei o convite. Chegando, surpreendi-me. Apartamento simples, mas arrumado.
2 quartos, decoração mínima, nada ostentoso. Rodrigo estava lá. Primeira vez vendo-o pessoalmente desde o tribunal. Ele parecia diferente. Magro, mas saudável. Não consumido. Olhos claros, não vidrados de vício. Helena, ele disse nervosamente. Rodrigo. Silêncio pesado. Depois, parabéns pelo emprego de TI. Ouvi que está indo bem. Obrigado. E parabéns pela vice-presidência. Você sempre foi a inteligente. Não era competição, respondi. Nunca foi. Ele assentiu lentamente. Levei tempo para entender isso. Terapia me mostrou muita coisa. Não ofereci perdão. Não ofereci relacionamento. Apenas boa sorte continuando o trabalho. Ele aceitou aquilo com graça. É tudo que posso pedir. O churrasco foi surpreendentemente normal. Conversa sobre futebol, política, séries de TV. Família funcionando como pessoas, não campos de batalha. Saí depois de 3 horas. Cansada, mas não destruída. Progresso. Julho trouxe segunda colheita da macieira. Dúzia de maçãs pequenas, mas perfeitamente formadas. Distribuí para vizinhos, para Susana, guardei algumas. Prova tangível que nutrição consistente gerava abundância. Agosto marcou o aniversário da minha mudança para vice-presidência. Fernando anunciou em reunião do conselho. Sob liderança de Helena, receita de tecnologia aumentou 40%. Estamos criando posição nova. Diretora de Inovação Corporativa. Helena. Interessada? Interessada? Não cobria. Eufórica? Mais perto. Setembro trouxe jantar mensal regular com Célia e Nestor. Terceiro consecutivo. Tornando-se tradição. Conversas aprofundando gradualmente. Não apenas segurança superficial. Discussões reais sobre passado, presença, possibilidades. Célia admitiu. Ainda tenho impulsos antigos. Ver você bem-sucedida. Parte de mim sente inveja. Mas agora reconheço. Trabalho através. Não ajo baseado nisso. Aprendi a comemorar suas vitórias em vez de ressentir. Isso é enorme, reconheci. Obrigada por ser honesta. Nestor compartilhou. Percebo agora quanto do meu silêncio foi violência própria. Pensei que não tomar lado era neutro. Era cumplicidade. Estou praticando falar, mesmo quando desconfortável. Ambos provando mudança não através de palavras, mas de trabalho contínuo. Outubro trouxe ligação de Juliana. Estou pensando em voltar para São Paulo. Transferência de trabalho. Seria estranho? Ou bem-vindo? Depende, respondi honestamente. Você voltando para reconstruir conexões? Bem-vindo. Você voltando esperando família perfeita instantânea? Estranho. Primeira opção. Ela confirmou. Quero conhecer a mulher que você se tornou. E talvez, eventualmente, ver se consigo coexistir com versões melhoradas dos nossos pais. Sem pressão. Então bem-vinda de volta, mana. Novembro trouxe segundo ação de graças. Dessa vez aceitei. Jantar na casa de Marlene, território neutro. Célia, Nestor, Rodrigo, Juliana recém-chegada, Jorge, Marlene e família dela. Primeira reunião familiar completa em 3 anos. Sentados ao redor da mesa, Jorge fez brinde. Família não é quem compartilha sangue. É quem faz o trabalho. Quem aparece, quem cresce, quem respeita limites enquanto mantém conexão. Para segundas chances e raízes profundas. Brindamos. Olhei ao redor da mesa. Rostos familiares. Alguns mudados drasticamente. Alguns sutilmente. Rodrigo sóbrio, engajado, contribuindo para a conversa sem dominar. Célia rindo genuinamente, não performaticamente. Nestor fazendo perguntas reais, escutando respostas. Juliana ao meu lado, presença sólida, aliada. Não era a família perfeita. Ainda havia tensões, momentos desconfortáveis, memórias que não desapareciam, mas era família funcional, trabalhando, tentando. E talvez, eventualmente, curando. Dezembro trouxe convite de Célia. Ceia de Natal na nossa casa. Sei que recusou ano passado. Sem pressão este ano também. Mas a porta está aberta. Considerei cuidadosamente. Discuti com Susana, com Juliana, comigo mesma. Finalmente, vou. Mas saio às 22 horas.
E se alguém mencionar dinheiro, vou embora imediatamente. Entendido, Célia respondeu. Regras claras respeitadas. Ceia de Natal foi estranhamente encantadora. Apartamento pequeno decorado modestamente. Árvore artificial, luzes simples. Presentes trocados com limite de R$ 50, focando em pensamento não valor. Recebi de Célia. Álbum de fotos restaurado digitalmente. Fotos da minha infância que pensei estarem perdidas. Eu aos 5 no parque. Aos 8 na formatura da escola. Aos 12 no recital de piano. Legendas na caligrafia dela. Helena sempre determinada. Helena sempre brilhante. Helena sempre amada, mesmo quando demonstrei pessimamente. Lágrimas correram livremente. Obrigada. Isso significa muito. Dei a eles. Porta-retratos digital pré-carregado com foto recente minha no escritório. Legenda que adicionei. Construído com resiliência. Moldado por desafios. Grata pela jornada. Complicada como foi. Célia chorou. Nestor também. Momento de reconhecimento mútuo. Machucamos uns aos outros. Sobrevivemos. Estamos tentando melhor. Saí às 22 como prometido. Mas pela primeira vez, saí não aliviada de escapar, mas contente de ter ido. Janeiro trouxe reunião do conselho anunciando minha promoção final. Diretora de Inovação Corporativa. R$ 32.000 mensais. Equidade expandida significativa. Reportando diretamente ao CEO. Comemorei grande. Convidei família. Todos vieram. Célia, Nestor, Rodrigo, Juliana, Jorge, Marlene. Sentados no restaurante chique, Fernando fez discurso. Helena exemplifica resiliência. Não apenas em negócios, mas em vida. Construiu sucesso notável enquanto navegava desafios pessoais extraordinários. É privilégio tê-la liderando nossa inovação. Família aplaudiu. Genuinamente orgulhosa. Não invejosa. Não ressentida. Orgulhosa. Rodrigo se inclinou. Você mereceu cada conquista, mana. Desculpa que levou eu bater no fundo para ver isso. Obrigada. Murmurei. E obrigada por fazer o trabalho de mudar. Depois do jantar, caminhando para o estacionamento, Célia me puxou de lado. Sei que ainda há dano. Sempre haverá cicatrizes. Mas quero que saiba. Você me salvou. Forçando limites, processando-me, recusando-se a ser capacitadora. Você me salvou de mim mesma. Não era minha responsabilidade te salvar, respondi firmemente. Eu sei, ela concordou rapidamente. Não era. E sinto muito que pesou em você de qualquer forma. Mas o resultado, não intencional da sua parte, foi minha transformação. Então obrigada. Por ser forte quando eu fui fraca. Abracei ela. Mais longo dessa vez. Ainda cauteloso. Mais real. Fevereiro trouxe convite de Juliana. Mudei definitivamente. Apartamento em Pinheiros. Quer ajudar a decorar? Passamos sábado montando móveis, pendurando quadros, rindo de piadas internas que só irmãs entenderiam. Conexão reconstruída tijolo por tijolo. Ela pausou pendurar cortina. Você acha que eles mudaram de verdade? Ou só melhoraram em esconder? Pensei cuidadosamente. Acho que mudaram significativamente. Não completamente. Provavelmente ainda têm impulsos antigos. Mas estão gerenciando diferente. E isso, combinado com nossos limites firmes, cria dinâmica funcional. Suficiente? Ela perguntou. Para mim? Sim, por agora. Sujeito à reavaliação contínua. Ela sorriu. Sempre a analítica. Sempre cautelosa. Sempre sobrevivente. Março trouxe notícia inesperada. Jorge hospitalizado. Pneumonia, complicado por idade. Visitei diariamente. Célia e Nestor também. Rodrigo passou quando podia, entre trabalho. Família funcionando como sistema de suporte. Não perfeito, mas presente. Jorge recuperou lentamente. No dia da alta, ele me chamou sozinha. Quando morrer, e não tá longe, quero que saiba. Você foi minha maior alegria. Ver você crescer, lutar, vencer. Orgulho não cobre. Vô, você não vai morrer tão cedo, protestei. Ele sorriu. Todos morrem, menina. Mas vou feliz sabendo que você está bem. E que a família, quebrada como ficou, tá se soldando.
Você fez isso. Não foi só eu. Argumentei. Não, ele concordou. Mas você estabeleceu padrão. Mostrou que limites podem coexistir com conexão. Isso salvou todos vocês. Abril trouxe celebração de 3 anos desde a sentença. Suzana e eu brindamos, de tribunal para jantar familiar. Transformação notável. Você facilitou tudo isso. Agradeci. Duvido que teria conseguido sem seu suporte. Você fez o trabalho duro, ela corrigiu. Eu apenas forneci ferramentas. Maio trouxe primeira reunião familiar que eu organizei. Churrasco no meu apartamento, convidando todos para o meu espaço. Território que foi santuário, agora abrindo seletivamente. Família chegou respeitosa, sem invadir, esperando permissão. Admirando macieira, agora com 1,80 m de altura. Copa expandindo. Terceira temporada de crescimento. Rodrigo perguntou: Você vai colher esse ano? Sim, respondi. E dessa vez vou fazer torta. Dividir com pessoas que importam. Ele sorriu. Gostaria de um pedaço. Se me oferecer. Considerarei, brinquei. Mas apenas se você trouxer sorvete para acompanhar. Negociação, limites. Mas também possibilidade. Junho trouxe avaliação anual. CEO pessoalmente. Helena, sob sua liderança, tornamo-nos referência em inovação. Board aprovou bônus especial. R$200 mil. Reconhecimento de impacto extraordinário. Fiquei atordoada. 200 mil? Ele sorriu. Invista sabiamente. Você construiu isso. Primeira coisa que fiz? Estabeleci fundo universitário para futuros sobrinhos. Se Rodrigo ou Juliana tiverem filhos, educação garantida. Não porque devia, porque podia. Escolha, não obrigação. Julho trouxe 4º aniversário da macieira. Colheita abundante. 30 maçãs perfeitas. Fiz tortas. Distribui, congelei. Abundância nascida de cuidado paciente. Célia ajudou a assar. Lado a lado na minha cozinha, trabalhando silêncio confortável. Ela pausou. Posso perguntar algo? Pode. Você me perdoou? Olhei ela diretamente. Não completamente. Ainda há feridas. Provavelmente sempre haverá. Mas aprendi algo importante. Perdão não é pré-requisito para conexão. Limites saudáveis são. Respeito mútuo é. E temos ambos agora. Então temos relacionamento. Diferente do que foi. Melhor em alguns jeitos. Ainda complicado, mas real. Ela assentiu, limpando lágrimas. Aceito isso. Grata por isso. Agosto trouxe anúncio de Rodrigo. Estou namorando. Alguém que conheci em grupo de apoio. Ela entende minha jornada. Quer conhecer a família. Ficaria tudo bem? Claro, respondi. Traga ela para o próximo jantar. Setembro trouxe jantar conhecendo namorada do Rodrigo. Camila, assistente social, gentil, mas sem bobagem. Ela claramente via através de performatividade. Aprovei. Depois, em particular, Camila disse: Seu irmão fala de você constantemente. Quanto respeita seus limites. Quanto aprecia que você não desistiu completamente dele. Não desisti porque ele fez o trabalho. Expliquei. Mudança real. Não apenas promessas. Ela sorriu. Exatamente o que ele diz. Você estabeleceu padrão alto. Ele está subindo para alcançar. Bom, respondi. Todos merecemos isso. Outubro trouxe notícia de Juliana. Conheci alguém também. Ela. Quero que conheçam. Família reunida de novo. Juliana apresentou Marina. Todos receberam calorosamente. Até Célia, que tive medo que pudesse ter preconceito, abraçou genuinamente. Bem-vinda à família. Qualquer um que faz minha filha sorrir assim é bem-vindo. Progresso. Real. Mensurável. Novembro trouxe 3º. Ação de graças. Dessa vez na minha casa. Eu ofereci. Espaço meu. Família minha. Termos meus. Mas oferecido livremente. Durante o brinde, compartilhei. 3 anos atrás estava sozinha, defendendo-me em tribunal contra vocês. Nunca imaginei estaríamos aqui. Não esqueço o passado. Nunca vou esquecer. Mas aprendi que pessoas podem crescer. Que limites podem proteger sem destruir. Que família pode ser reconstruída em fundação mais saudável. Então brindo.
Há jornadas difíceis, crescimento doloroso e possibilidades inesperadas. Todos brindaram. Lágrimas em vários olhos, não lágrimas de tristeza. Lágrimas de reconhecimento, de gratidão, de segundas chances ganhas com muito trabalho. Célia levantou. Posso adicionar algo? Acenei permissão. 3 anos atrás eu era a pessoa que não reconheço mais. Egoísta, manipuladora, destrutiva. Helena me forçou a escolher. Mudar ou perdê-la para sempre. Escolhi mudar. Foi o trabalho mais difícil da minha vida. Ainda é. Todo dia. Mas olhem ao redor dessa mesa. Minha filha que fugi retornou. Minha filha que ataquei me recebeu de volta. Meu filho que habilitei está sóbrio e apaixonado. Meu marido encontrou voz própria. Isso não teria acontecido sem Helena estabelecendo linha na areia. Então obrigada, filha, por ser forte o suficiente para nos forçar a sermos melhores. Nestor adicionou. E obrigado por não desistir completamente. Por deixar porta entreaberta quando teria sido mais fácil trancar para sempre. Rodrigo levantou o copo. Para a mana mais forte que qualquer um à mesa. Que me mostrou que mudar era possível. Juliana finalizou. Para a irmã que sobreviveu, prosperou. E ainda encontrou jeito de deixar possibilidade de reconexão. Você é mais corajosa que eu. Marina e Camila, novas à dinâmica familiar, observaram com olhos arregalados. Depois, Marina sussurrou para Juliana, alto o suficiente para eu ouvir. Sua família passou por algo intenso, hein? Juliana sorriu. Passou. Mas olha onde estamos agora. Dezembro trouxe ceia de Natal na casa reformada de Célia e Nestor. Eles tinham se mudado novamente, dessa vez para lugar um pouco maior. Sustentável financeiramente, mas com espaço para reuniões familiares. Presente que dei. Quadro emoldurado. Foto da família naquele ação de graças. Todos sorrindo genuinamente. Legenda embaixo. Família Cardoso. Reconstruída com resiliência. 2027. Célia pendurou lugar de honra na sala. Presente que recebi de Célia. Caixa de madeira artesanal. Dentro, cartas. Dezenas delas. Escrevidas ao longo dos últimos 2 anos, ela explicou, voz embargada. Sempre que sentia impulso antigo manipular, controlar, exigir, eu escrevia carta para você ao invés. Processando o sentimento sem colocar em você. Minha terapeuta sugeriu. Nunca planejei dar, mas senti que você deveria saber. Quanto trabalho invisível aconteceu para chegar aqui? Abri uma aleatoriamente. Data de 8 meses atrás. Querida Helena, hoje vi no jornal que sua empresa ganhou prêmio de inovação. Meu primeiro pensamento foi ligar exigindo que você me levasse para a cerimônia. Meu segundo pensamento foi ficar ressentida que não fui convidada. Mas então respirei. Lembrei que você não me deve acesso à sua vida. Que orgulho não requer presença. Então estou escrevendo isso ao invés. Sou profundamente orgulhosa. Você construiu algo notável. E estou trabalhando todo dia para ser alguém que você possa eventualmente querer incluir. Não porque mereço, mas porque me tornei alguém seguro. Com amor que estou aprendendo a expressar saudavelmente, mãe. Fechei a carta, emoção apertando garganta. Você fez esse trabalho todo? Silenciosamente? Sem plateia? Ela assentiu. Mudança real não precisa de audiência. Precisa de comprometimento. Abracei ela, longo, apertado, ainda cauteloso, mais profundo. Obrigada, sussurrei, por fazer o trabalho impossível. Janeiro do ano novo trouxe reflexão. 4 anos desde aquela campainha às 19 horas. 4 anos desde que meu mundo explodiu e tive que reconstruir dos destroços. Sentada na varanda, café fumegante na mão, fiz balanço. Família. Reconstruída. Não perfeita. Nunca será. Mas funcional. Saudável. Baseada em respeito mútuo e limites claros. Carreira. Estratosférica. Diretora de inovação corporativa de empresa. Fortune 500. Impactando milhões. Sendo paga extraordinariamente bem. Saúde mental. Sólida. Terapia contínua me mantendo ancorada. Limites firmes protegendo minha paz. Relacionamentos. Juliana, conexão profunda restaurada.
Marina adicionada à família. Rodrigo, cautelosamente otimista sobre mudança contínua dele. Camila adicionada. Célia e Nestor, relacionamento complicado mas genuíno. Jorge, presença estável e amorosa. Susana, amiga além de advogada. Finanças, prósperas. Investimentos crescendo. Apartamento valorizado. Fundo de emergência robusto. Capaz de ajudar outros quando escolho, não quando exigido. Macieira. Florescendo. Quarta temporada aproximando. Raízes profundas. Copa expansiva. Símbolo vivo de que cuidado paciente gera abundância. Saldo final, vitória. Não tipo hollywoodiano com laço perfeito. Vitória real. Bagunçada. Complicada. Conquistada centímetro por centímetro. Com cicatrizes que nunca vão sumir completamente. Mas vitória mesmo assim. Meu celular vibrou. Mensagem do grupo familiar que agora existia, que eu tinha permitido recriar. Célia. Bom dia, família. Alguém quer almoçar domingo? Nossa vez de cozinhar. Rodrigo. Eu e Camila podemos. Juliana. Nós também. Marina quer trazer sobremesa. Jorge. Conto comigo. Vou levar aquele vinho que vocês gostaram. Nestor. Será ótimo ter todos juntos de novo. Olhei as mensagens. Simples, cotidianas. Exatamente o que família deveria ser. Não drama, não manipulação. Apenas pessoas querendo passar tempo juntas. Digitei resposta. Estarei lá. Posso levar entrada? Respostas vieram rápido. Emojis de coração. Entusiasmo genuíno. Coloquei telefone de lado e olhei minha macieira. Botões começando a se formar. Promessa de outra colheita. Outro ciclo de crescimento. Aprendi algo fundamental nesses 4 anos. Cura não é linear. Não é rápida. Não apaga passado. Mas é possível. Quando todas as partes fazem o trabalho. Quando limites são respeitados. Quando mudança é demonstrada consistentemente ao longo do tempo, não apenas prometida desesperadamente em momentos de crise. Família não é apenas sangue, é escolha, trabalho, comprometimento de crescer junto, mesmo quando doloroso. E às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por família é estabelecer limites tão firmes que eles não têm escolha senão mudar ou perder você. Eu escolhi limites. Eles escolheram mudança. E juntos, construímos algo novo. Não substituição da família que foi destruída, mas criação de algo diferente. Mais forte nas emendas, mais consciente, mais intencional. Levantei, espreguicei, preparei para mais um dia. Reunião do conselho às 10. Almoço com Susana ao meio-dia. Sessão de terapia às 4. Jantar com Juliana e Marina às 7. Vida cheia, rica, construída exatamente como eu quis, nos meus termos. Antes de sair, reguei a macieira uma última vez. Água arqueando no sol matinal, criando arco-íris minúsculos. Raízes bebendo profundo. Crescimento continuando. Sussurrei para a árvore, para mim mesma, para o universo. Eu escolhi minhas raízes. Eu decido meu crescimento. Eu controlo minha narrativa. E isso, finalmente, é liberdade. Se você chegou até aqui, obrigada por testemunhar minha jornada. Se você está passando por algo similar, saiba. Estabelecer limites não é crueldade. É sobrevivência. Proteger sua paz não é egoísmo. É necessidade. E família que realmente ama você vai respeitar seus limites, mesmo quando dói. Mesmo quando demora. Você merece relacionamentos que não te drenam. Você merece sucesso que não precise esconder. Você merece paz que não precise defender constantemente. E se família não consegue dar isso, você tem permissão para construir distância. Temporária ou permanente. Parcial ou completa. Você decide. Sua história é sua. Suas raízes são suas para escolher. E seu crescimento acontece nas estações que você determina. Sempre.